Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui na nona lição, ou seja, já estamos no nono tema, quase no finalzinho aí do 13º tema, onde estamos estudando sobre o livro de Salmos. Hoje nós vamos estudar sobre bendito que vem em nome do Senhor. Vamos estudar o quanto Salmos fala sobre Jesus, sobre sua vinda, sobre seu papel, sobre sua pessoa e também, principalmente, sobre o seu ministério, beleza? Nós teremos aqui a participação do Alexandre, do Marcos André e a minha participação lá nas perguntas para a discussão. O Ricardo, infelizmente, ficou dodói dessa vez e não pôde gravar com a gente. Mas estamos aqui orando por ele e estamos firmes aqui, clamando a Deus também que nos ilumine nessa lição. Beleza, pessoal? E não se esqueça, é muito importante lembrar, lembre de deixar seu joinha, se não é inscrito, se inscrever, acionar seu sininho no canal, que é muito importante aí que a cada dia você fique esperto, alerta sobre os novos vídeos que a gente lançar aqui no canal. Beleza, pessoal? Então agora sim, chama a vinheta. Bom pessoal, vamos conferir então a sua participação aqui nos comentários das entrelinhas. Temos as Olimpíadas, os 3 primeiros a comentarem. E no pódio dessa lição nós temos aqui a Regiane Alves, a Edilza Nascimento e também a Valdenice Mártires Cerqueiras. Que legal, pessoal, os 3 primeiros a comentarem. A Regiane diz assim: boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas, feliz sábado. Feliz sábado, Regiane, obrigado pelo comentário. Edilza Nascimento, bom sábado, vídeo curtido, compartilhado e comentado, que ela comentou aqui. Valdenice Mártires Cerqueira, olá pessoal, estamos ligados no estudo da lição da maior escola do mundo, a Escola Sabatina. Amém. E ela deixa aqui um monte de coraçãozinho. Obrigado aí, Valdenice. O A. Kennedy, égua, cheguei atrasado, feliz sábado. Chegou, Kennedy, perdeu aqui para Valdenice, para Edilza e também para Regiane. 3 mulheres, hein? Estão aqui no pódio hoje. Valmir Júnior, estou aqui na área, se derrubar é pênalti, somente um comentário missionário. Feliz sábado. É isso aí, o Valmir conosco mais uma vez aí, voltou firme aqui nos comentários, Valmir? Josefa Ascenso, oiê, um abençoado, feliz e uma boa tarde, família Entre Linhas. Boa tarde também, Josefa. Genésio Mioto, sempre deixando aquele comentário. Oi, pessoal, hoje eu consegui o pódio. O Lúcio, lê aí, daqui da minha, de Matos Souza, que é a minha igreja aqui, igreja de Laide de Matos Souza. Conhece aí, pessoal? Estamos muito animados de participar aqui dos comentários. Vou tentar de novo, aí não sei se vai dar para pegar o pódio. Mas não deu não. E o Akene de volta aqui. Atenção, Ricardo, qual foi o tema do seu mestrado? Você pode dizer? Culpa do Lúcio que comentou na abertura. Realmente, porque tem aqui o grupo RP, e ele na verdade tá escrevendo ainda a dissertação dele, viu, Kennedy? Mas ele já deixou assim: análise dialógica do discurso, jurisprudencial do crime de racismo, é bem específico. Mas nos comentários aqui, a minha sogrinha lá de Maringá, que está muito feliz essa semana, até aqui nos ajudou o Senhor, deixou um coração. Também tem a Cleo Lírios, feliz sábado, amados irmãos e pastores virtuais, mais um estudo abençoado e que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos aqui, com certeza. Genésio Mioto também deixa assim: Laides de Matos Souza é da minha igreja de Caldas. Então é a Laide, na verdade não é a igreja, ele quer, agora eu entendi o que ele colocou. Laide de Matos Souza, que é da igreja dele lá de Caldas. Então um abraço aí para a irmã Laides de Matos Souza. Se é isso que eu entendi direito. Mas depois você só deixa no comentário que a gente conserta. Beth Souza, alegria grande esse meu encontro com vocês, entrelinheiros, em especial com o livro dos Salmos. Que Deus nos abençoe a todos. Amém, Beth. É um encontro semanal mesmo, A Cleo Lírios ainda deixa assim: já faz uns 4 anos que eu acompanho vocês. Conheço vocês desde aquele programa que vocês apresentavam o livro do pastor Tomás Amaral. Eu lembro dessa vez. E professora Patrícia Santos, olá meninos, estou sumida nos comentários, mas eu não perco os vídeos de vocês jamais. E ela deixa aqui o CCC curtido, comentado e hoje sim compartilhado. É isso aí, Pat Santos, que era o antigo login dela. E o Akene de volta ainda nos comentários dizendo assim: igualmente, Valmir Júnior, eu também comecei a gostar desses
termos por aqui. Eu passei adiante um pouco desse conhecimento e alguns alunos arregalaram bem os olhos, né? Um conversando com o outro a respeito que o Valmir tinha comentado, que foi aqui no Entre Linhas, que viu falar sobre pictograma e tantos outros, né? Quiasmo e outras coisas que a gente fala bastante aqui. Bendita Esperança 7, olá meus queridos irmãos, Jeff Geraldes, tá aqui, Jeff Geraldes diz assim: Deus continue abençoando esse ótimo trabalho. Feliz sábado e feliz semana também a todos. Josefa Ascenso também, fiquei até o final. Ó, ela comenta lá no começo do vídeo e já deixa aqui, ó. Fiquei até o final. CCC, hashtag volta Ricardo. Precisa voltar mesmo, porque nesse ele não apareceu também, né, Josefa? Lucimi Pereira, que está aqui, né? Lucimi Pereira. Oi, bom fim de sábado aqui em Ribeirão Grande, São Paulo. Um abraço aí para os irmãos de Ribeirão Grande. Muitos que estão recebendo essa sugestão de vídeo, graças aqui a Luci, que acessou o vídeo, comentou, se envolveu e aí o YouTube promove esse vídeo para os amigos. Joivaldo Santos também sempre conosco. Boa tarde de sábado, queridos irmãos. Já compartilhei aqui nas redes e desejo um bom estudo para todos em nome de Jesus. Amém, Joivaldo Santos. Temos aqui também a Leda Maria Rigoni, que sempre está conosco. Boa tarde, meninos. Abençoado finalzinho de sábado. Que o Senhor abençoe grandemente o ministério de vocês. Amém. Tem cuidado de nós, dado paciência, vida e esse ar para a gente respirar. Maria Rig, que Deus nos dê sabedoria, né? Que era sabedoria para uma vida justa, né? Que Deus nos dê sabedoria para poder fazer o melhor em seu serviço. Deus abençoe a todos que colocamos na prática. Uma feliz semana a todos, Entre Linhas. Isso aí. Helena Saraiva também deixa aqui sempre meninos abençoados e amados. Hashtag fui até o final. Ela deixa o CCC curtido, comentado e compartilhado. Vamos até a lição 9, que já estamos aí nela. E feliz semana a todos. Isso aí, Helena. Obrigado pela companhia, né? Todo o conteúdo você está aí curtindo e compartilhando. A Adriana Kuhn também sempre conosco. Olá, queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Alexandre, o Marcos e o Ricardo ausente, mas seguimos na lição 8 e até o Lúcio ler já vai ser a 9. Exatamente, Adriana, estamos na 9 aqui. O tempo corre e corre logo. Jesus voltará e que nós tenhamos sabedoria para sermos dignos para o reino dos céus ao lado do Senhor Jesus. Meu muito obrigado, tamo junto. Deus continue abençoando e motivando vocês. Ótima semana, hashtag fui até a oração, até o tchau do Lúcio e faz o canal João Cavaco. Logo mais teremos aqui a participação dele. Maria Feitosa também está conosco aqui. Olá, bom dia, bom domingo. Não consegui comentar ontem. Deus abençoe vocês, meninos. Aqui de Maria de Ibiúna, São Paulo, CCC. Maria de Ibiúna, uma cidadezinha lá de São Paulo, onde mora a nossa amiga Maria Feitosa. Temos aqui a Sandra Bittar, como sempre, deixando seu recadinho. Ela diz assim: oi meninos e a todos da grande família Entre Linhas. Espero que todos estejam bem com as bênçãos de Deus. Que lição, né? São vários aspectos interessantíssimos na lição, mas inicialmente destacaria a palavra sabedoria. Mas o que é sabedoria? Acredito que ao estudar e buscar colocar em prática e meditar na palavra de Deus, estreitamos o nosso relacionamento com Ele, ocorrendo uma transformação que em certos momentos você não percebe, mas ela ocorre e as pessoas de seu convívio vão perceber. Ao aprofundar o entendimento da palavra e em Salmos encontramos muitos desses ensinamentos, nos faz avaliar nossos pensamentos, ações e as possíveis consequências diretas e indiretas para nós e para as pessoas, para a comunidade, para o mundo e assim colocar em prática a sabedoria que encontramos no relacionamento com Cristo. Amei quando Alexandre nos fez refletir sobre a nossa morte e refletindo, meditando sobre a vida e qual possível legado deixarei me fazer recordar que já fiz e faço esse exercício desde a minha adolescência. O que nós vamos deixar nesse mundo, né, pessoal? Só dívida? Hoje mesmo, dia 18 de fevereiro, aqui conversando com o meu irmão, falávamos sobre a nossa adolescência. Eu com mais ou menos 14, 15 anos, e recordei que uma das minhas preocupações era que profissão seguir naquele momento.
Naquele momento eu queria ser arquiteta, mas o que importava mesmo era gostar, desejar fazer um trabalho que fizesse a diferença, que fizesse eu acordar todo dia com vontade de desenvolver algo que realmente amasse. Acredito fielmente que consegui realizar o sonho da juventude. Hoje, aposentada já, atuei na área da saúde e também da educação, e como professora na área da saúde, conhecendo e aplicando os ensinos de Paulo Freire, tenho a certeza que muitas sementes foram plantadas e algumas conheço até os seus frutos. Meditar na palavra de Deus faz-nos entender a importância do quanto afetamos a vida das pessoas. Deixar uma história e saber que houve transformações em pessoas, lugares, processos de trabalho faz-me acreditar que valeu o cansaço, valeu as noites sem dormir, os enfrentamentos quase que diários com pessoas que não desejavam as mudanças. Enfim, eu acredito que princípios e valores não se negociam e Deus é onisciente e é com Ele que em breve estaremos frente a frente. Lúcio, pode ler a certeza que em vários momentos vocês levantam reflexões que nos levam a um aprendizado maior, um aprofundamento da palavra, aspectos que não estão tão claros e vocês ampliam o entendimento. Pensar na eternidade, outro exercício que o Lúcio propõe. Vocês já pensaram? Eu penso o quanto de tempo que teremos para aprender sobre o que temos dúvidas hoje, para conhecer pessoas, para entender o que não conseguimos entender ainda nessa vida. Será demais, deixa aqui a Sandra Bittar. Hashtag fui até o fim, Deus abençoe vocês e seus familiares, sempre um grande abraço. E o Alexandre, já deixou obrigado pelo seu depoimento aqui, Sandra. Deixou um alôzinho para a Sandra Bittar. Obrigado, Sandra, pelo seu imenso carinho. Isso expresso aqui em suas palavras, dá para sentir. E que bom, eu fico muito feliz mesmo, que bom que a gente está tendo um diálogo aqui, é muito gostoso. A gente manda, vocês recebem, daí vocês mandam, a gente recebe. É muito legal isso aí, pessoal. E juntos vamos continuar pensando na eternidade. Marinalva Ferreira, olá meninos e a todos os assistentes desse canal. Que Deus nos abençoe a todos hoje e sempre, que possamos cada dia buscar viver uma vida plena conforme a palavra de Deus. Deixo o meu abraço aqui de Astúrias, Espanha. Um abração aí para nossa irmã Marinalva Ferreira, que sempre marca a presença aqui nos comentários. E um abraço para todos os irmãos aí que estão morando na Espanha, e que gostam de estudar a palavra de Deus. Temos aqui o Walter Garcia. Obrigado, amigos. Deus abençoe vocês. É de grande ajuda para nós professores. Não só para a classe, mas principalmente para a nossa vida espiritual. Obrigado, Walter Garcia. Acho que é poucas vezes que o Walter comenta sempre aí. E o último comentário, tá acabando, pessoal? Vanderlei Jacob. Oi, beleza? Aprendo muito com vocês. Se fosse possível, Lúcio, dar uma dica em que dia está relacionada a resposta da pergunta para consideração. Então, na verdade, Vanderlei, não está no dia, geralmente na sexta-feira, todas as perguntas estão na sexta-feira. Tem um texto reflexivo, de Ellen White, geralmente, antes das perguntas, e aí o contexto realmente ele está espalhado nas lições. Eu não vi nenhum link assim, que as perguntas sempre caem de um dia. Beleza? Espero ter respondido aí. Pessoal, muito obrigado aí pelo carinho, pelas palavras, pela dedicação. Eu sei, porque eu assisto centenas, milhares de vídeos durante a semana e eu comento somente muito poucos, E eu sei que é porque nós temos um carinho, porque a gente realmente quer provocar alguma coisa naquele canal. Então, muito obrigado, pessoal, pelo comentário de vocês, Eu realmente fico muito grato, por esse carinho, por esse empenho, por essa dedicação de vocês. Mas vamos ao que interessa, pessoal? Precisamos aí estudar cada vez mais agora sim sobre esse bendito que vem em nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar aí com o Alexandre, com o Marcos e teremos as perguntas para discussões. Apesar que as perguntas são bem retóricas, bem simplesinhas, mas elas estarão lá no fim. Espero lá, hashtag fui até o fim. Mas antes, pessoal, convido você agora então para nós termos uma palavra aqui de oração com o nosso Deus, aquele que nós buscamos ter esse relacionamento tão próximo, como diz aqui a nossa amiga Sandra Bittar. Beleza? Vamos orar então, pessoal? Santo Deus, nosso Pai, o Senhor, ó Pai, que neste momento, com certeza, dirige os seus ouvidos a todos aqueles que dirigem, ó Pai, a Ti as palavras. Muito obrigado mesmo pelo Entre Linhas, obrigado aí pela participação de todos, obrigado pela saúde que nos dá aqui, pela capacidade de gravar, de refletir. Só
quão bênção maravilhosa é poder ler, poder ouvir, poder estar em contato com a Tua Palavra. Pai, esteja com o Ricardo, que não está 100% da saúde, guardando ele, e a tantos outros, Pai, que nós sabemos também que estão passando aí por momentos difíceis de saúde. Esteja com eles, mas que a Tua Palavra, Pai, possa animá-los, possa fortalecê-lo, pelo menos espiritualmente, ó Pai. Então, continue usando agora o Alexandre, o Marcos e a mim, nas reflexões, principalmente agora sobre esse tema tão especial, sobre Cristo, sobre a vida, o papel, o ministério dele. Ajude-nos, ó Pai, a entender cada vez mais essa Tua mensagem, as Tuas verdades. Em nome de Jesus oramos, não porque merecemos, mas justamente nos méritos de Cristo Jesus que oramos. Amém, Senhor. Então chega aí, Alexandre, é com você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas. Um abraço para todos vocês, uma satisfação estar aqui para gravarmos e falarmos e estudarmos sobre mais uma lição da Escola Sabatina. Essa semana, lição de número 9. Ainda estamos sem Ricardo, o Ricardo está com a agenda bem atarefada, mas a gente vai se esforçar para tentar substituí-lo da melhor forma possível. Logo mais o Ricardo retorna, falei com ele hoje ainda, ele disse que logo mais ele está de volta. Então, vamos seguir com o nosso estudo. Lição dessa semana, bendito que vem em nome do Senhor. Eu ficarei com a lição de sábado, domingo, segunda e terça. Marcos André entra na quarta, na quinta-feira. Verso para memorizar, está lá em Salmos 118, 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A lição dessa semana, ela vem apresentando diversos aspectos que são revelados no livro de Salmos, tanto sobre o ministério de Cristo, as características do plano da salvação e da atuação de Cristo para a nossa salvação, e também a nossa possibilidade de esperança, que é a salvação por meio de uma aliança firmada com Deus, uma aliança manifesta na pessoa de Cristo Jesus. O texto de sábado ele vem dizendo que os salmos testificam da pessoa e do ministério de Cristo, dos aspectos da sua obra da salvação, da vida e da obra de Cristo. Alguns textos de salmos muito interessantes, acho legal destacar isso, eles vêm trazendo diversos aspectos bem específicos, inclusive, da vida de Jesus. Como, por exemplo, o Salmo 22, que é um salmo belíssimo, a gente vai estudar ele logo mais na lição de segunda-feira. Estão presentes ali aspectos nos textos de salmo, como a divindade de Jesus, a sua filiação, sua obediência, seu zelo pelo templo de Deus, seu aspecto ou sua identidade como bom pastor, a traição que ele sofreu, o sofrimento, até mesmo detalhes como a ideia de que, a profecia, de que nenhum osso do Messias seria quebrado, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, o seu sacerdócio e a sua realeza. Então nós temos todos os aspectos ali do ministério de Cristo, inclusive o seu sacerdócio. Está tudo isso no livro de Salmos. Ao mesmo tempo, nós temos o livro de Salmos, momentos de clamor, momentos de um pedido desesperado, um pedido por salvação por meio da confirmação da aliança e a libertação. Essa libertação passa pela figura do Messias, pela figura de Cristo Jesus. Então, todos esses aspectos, domingo, a gente vê alguns aspectos, segunda, terça, até chegar na lição de quinta-feira, entendendo vários aspectos do ministério de Cristo e da esperança de salvação em Salmos. Nós temos ali na lição de quinta-feira, de trás para frente, o sacerdócio de Cristo, na lição de quarta, o reinado de Cristo, terça-feira, a aliança com Cristo, segunda, Cristo enquanto Messias sofredor, e domingo, Cristo enquanto divino pastor. Diversos aspectos do ministério de Cristo. Gostei bastante da lição dessa semana. Espero que vocês aí de casa gostem também. Lição de domingo tem por título Divino Pastor. Começa ali com um texto de Salmo 23, que todos nós já conhecemos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e segue o texto. Outro texto interessante que está ali é o de Salmos 28, versículo 9. Fala:
salva o teu povo, o abençoa e o apacenta. E depois fala, exalta o teu povo. O texto de Salmos 80, verso 1, ele vem dizendo, tu que és pastor de Israel. E eu acho interessante, quando vai lá para o verso 3, não está prevista a leitura, né? Na Bíblia, mas acho legal ler um pouquinho mais, ler o Salmo 80, ler o verso 1, o 2 e o 3. Fala ali, faz-nos voltar, salva-nos. Aqui vem dizendo, no texto de Salmo 80, um clamor pelo resgate. É a ovelha balindo, né? A ovelha pedindo para que o pastor a resgate. Tu que és pastor de Israel, faz-nos voltar. É num contexto já de cativeiro, pedindo resgate. O texto de Salmo 78 vem dizendo que os guiou pelo deserto como rebanho. Então vem apresentando aqui a figura de Deus, de Jesus, guiando o povo pelo deserto no meio do Êxodo. E aqui tem uma aplicação dupla quando a gente fala de Êxodo, gente. Êxodo serve tanto para o povo de Israel peregrinando no deserto depois de sair do Egito, né? Lá no tempo de Moisés. Mas essa peregrinação pelo deserto, ela fala também de nós hoje. Em certa medida, nós estamos peregrinando pelo deserto. Por quê? A gente vive uma vida nessa terra de luta, de dores, de sofrimento, de enfrentamento constante pelo pecado. Esse é o nosso vale, né, da sombra da morte, lá do Salmo 23. Esse é o nosso deserto, mas nós caminhamos para a Nova Jerusalém, para a Nova Canaã, para a Terra Prometida. Então a nossa vida nessa terra ela pode ser comparada também com o êxodo, com o jornadear do povo pelo deserto. E aí no deserto tem a figura de Deus guiando o povo como seu rebanho, e nós somos rebanho de Deus também. Salmo 79, verso 3 ainda vai dizer, ovelhas do teu pastor. Então sempre essa comparação de Deus como pastor, Jesus como pastor. Essa comparação ela diz respeito inclusive a uma comparação que era própria do tempo bíblico, que era comparar o rei como o pastor do povo, o pastor de ovelhas, e o povo sendo o rebanho, sendo as ovelhas. Um aspecto que não está dizendo no texto, mas que eu acho muito interessante, Ricardo não está aqui, né? Mas Ricardo, que sempre traz os hebraísmos aí, né? É de que a mesma palavra, a mesma raiz, ela une tanto pastor quanto pasto. Então, quando a gente lê lá o Salmo 23, eu me lembro muitas vezes do Ricardo falando, a gente pode ler, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque Ele me guia para o pasto. Ele me conduz, Ele me protege e eu sou ovelha. Mas pode ser também, o Senhor é meu pasto. Pode ser e é as duas coisas, são as duas coisas. O Senhor é meu pasto, quer dizer, eu me alimento do Senhor. Eu me alimento de Deus. Como que eu me alimento de Deus? Por meio do estudo da tua palavra, e por meio da aceitação do sacrifício de Cristo Jesus. Se parar para pensar, quando Jesus entrega o pão para os discípulos, ele fala, tomai e comei. Este é o meu corpo. Depois ele entrega o sangue, o suco da uva. Tomai e bebei, esse é o meu sangue. O Senhor é meu pasto, nada me faltará. Eu me alimento de Cristo, nada me faltará. Eu comi do seu corpo, bebi do seu sangue. Eu aceito o seu sacrifício como o único caminho para a minha redenção. Nada me faltará. Preparas uma mesa. Quem está nessa mesa? Cristo está nessa mesa. Ele que é o pão da vida. Ele ministra na mesa. E essa mesa ela aponta também para o paraíso. Ela aponta para a mesa na nova terra, para a grande ceia, a gloriosa ceia. O texto de Salmo 23 é um texto muito bonito, vale a pena ler. Outro texto interessante é o texto que está lá em João 10, 11 a 15. Para mim, se nessa semana, na lição de domingo, desculpe, se tem um texto obrigatório, tem que ler na classe, é esse texto de João 10, 11 a 15, fazendo a comparativo com algum dos textos da primeira questão. Então eu como professor, né?
Se fosse ler algo com a classe da lição de domingo, eu leria um dos Salmos, que fala de Deus e de Cristo como pastor, e depois leria João 10, 11 a 15. João 10, 11 a 15 começa ali falando, né, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Jesus fala que ele é o bom pastor. E aí fala de uma diferença, né? Se apresenta como diferente do mercenário. Mercenário, gente, é aquele que é contratado para cuidar das ovelhas e cuida das ovelhas não por ela ser seu rebanho, mas por ser o seu ganha-pão imediato. E o texto de João vai dizendo ali, na metáfora, né, na parábola que Jesus usa, de que quando vem o lobo, esse mercenário foge e deixa as ovelhas para o lobo, e as ovelhas são atacadas e as ovelhas morrem. Mas o bom pastor, Jesus, ele dá a vida pelas ovelhas. E aí, como não pensar nos líderes religiosos hoje? Existem líderes religiosos que imitam o bom pastor e que se envolvem com a ovelha, se entregam pela ovelha, tão preocupados em cuidar do rebanho, entendem-se nesse ministério, e tem também líderes religiosos que é só venha a nós o nosso reino, né? O nosso reino. É só sugar da ovelha, tosquiar a ovelha até o último fiozinho de lã, carnear a ovelha, fazer churrasco com a ovelha e comer junto com o lobo, né? Então, Cristo ele já vem falando aqui de uma distinção entre o mercenário e o bom pastor. Quem que a gente está seguindo? A gente está seguindo Jesus, o bom pastor, ou a gente está seguindo um monte de líder religioso mercenário aí, que só quer saber de tosquear a ovelha e fazer churrasco com a ovelha e comer junto com o lobo? Líderes religiosos que se aproveitam do rebanho, que encaram o sacerdócio como privilégio e vantagem própria, egoísta, e não como uma causa santa. Então, Jesus como bom pastor e a distinção entre Jesus e o mercenário. Eu acho muito legal isso para a lição de domingo. Lição de segunda-feira, não tem como evitar. Gente, pode ser o tempo que tiver de lição. Eu peguei Salmo 22 numa questão da lição, eu vou ler o Salmo 22. Por um motivo simples. O Salmo 22 é um dos textos mais lindos da Bíblia. Deus meu, por que me desamparaste? Preciso dizer mais alguma coisa, gente? O Salmo 22 dispensa comentários. A minha vontade para comentar a lição de segunda-feira é ler o Salmo 22 com vocês aqui no vídeo. Por quê? O Salmo 22 é uma profecia messiânica maravilhosa. O Salmo 22 é uma oração de dor desesperada de Jesus em sofrimento, sendo transpassado pelas nossas culpas, pelas nossas iniquidades, tendo a sua natureza rasgada, cindida, se separando do Pai, recaindo sobre ele toda a violência do pecado, toda a pena do pecado caindo sobre Jesus. E esse texto belíssimo, ele traz profecias ali. Tem Jesus falando da sede, da língua se colando ao céu da boca, das pessoas escarnecendo, das pessoas jogando sorte sobre as vestes dele. O texto de Salmos 22 é lindo, é lindo. Ele fala do sofrimento, mas ele fala também da redenção. A gente chega mais no final do texto, fala ali, uma semente o servirá. Lá no verso 26, 22, 26, vai dizer, os mansos comerão e se fartarão. Quer dizer, Jesus sabia pelo que ele estava morrendo, Jesus sabia pelo que ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo para que os mansos se fartassem de pão. Ele estava se oferecendo como pão da vida. Ele sabia que viria uma semente restará, uma semente o servirá. Quer dizer, Jesus na cruz do Calvário contemplou a sua dor, viveu a sua dor, sofreu a sua dor, mas ele contemplou mais além. Jesus no Calvário viu a mim, viu a você, viu a multidão de remidos. Gente, Salmo 22.
Lição de segunda-feira. Melhor forma de usar o tempo. Leia o Salmo 22. Se comova com o Salmo 22. Se permita que Deus fale contigo por meio do Salmo 22. Esse texto é lindo demais. Tem um comentário também ali do Desejado de Todas as Nações que é muito bonito. Está no texto da lição. Fala ali, a iniquidade de todos nós foi posta sobre Cristo como nosso substituto e fiador. Ele foi contado como um transgressor para nos livrar da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava sobre ele. A ira de Deus contra o pecado encheu de profunda tristeza o coração do seu filho. Desejado de Todas as Nações, página 605. Que texto, irmãos! E agora, passamos a lição de segunda, chegamos à lição de terça. A lição de terça-feira vem dizendo, para sempre fiel à sua aliança. Nós temos ali dois textos base, né? Salmos 89 e Salmos 132. Ambos vêm falando da ideia de uma aliança. Começa ali pelos Salmos 89, né? Vem com uma promessa de fidelidade, promessa de aliança, promessa do cuidado, do zelo, mas vem também em Salmo 89, 27 e 32, a promessa da vara. Vara, gente, é um instrumento de disciplina. É às vezes permitir a dor para que a dor produza arrependimento, compreensão e conversão. Você quer uma aliança com Deus? Saiba que a aliança com Deus vem às vezes acompanhada da vara. Vem às vezes acompanhada de sofrimento. E o que a gente faz com o sofrimento? Já falei em outro momento. A gente sofre. A gente aceita o sofrimento, baixa a cabeça, se ressigna. Aceita a dor, aceita o sofrimento e vive sabendo que Deus sofre com a gente e já sofreu muito mais. Outro texto é ali no versículo 38 a 46 de Salmo 89. Porque daí o povo já caiu, o povo já está em cativeiro, o povo já está em sofrimento e vem um clamor após essa queda, após essa destruição do povo. Quer dizer, vem a promessa de fidelidade, vem a promessa de aliança, vem a promessa de uma correção com a vara quando necessário, mas vem também a certeza de que no meio da dor e do sofrimento, se a gente se converte, se a gente volta o nosso coração a Deus, Deus está lá do lado da gente para dar um abraço, para acolher, para nos restaurar, para nos salvar. Uma salvação que vai além da salvação imediata aqui, agora, hoje, já. Uma salvação que aponta para a vida eterna. Salva a nossa vida hoje na medida que dá propósito, na medida em que dá sentido, mas salva a vida também para a eternidade. O texto de Salmo 132, verso 10 a 12, também muito bonito. Destaco em especial o verso 12, a promessa do verso 12. É uma promessa davídica, né? É uma promessa ao rei. Se os teus filhos guardarem a aliança, se assentarão perpetuamente no seu trono. Olha, Davi, instrua os seus filhos, rei. Cuida dos seus filhos, porque se eles guardarem a aliança, eles vão se assentar para sempre no seu trono. Essa promessa não é só para Davi, gente, essa promessa é para nós também. Tem um trono para você, tem um trono para mim. Jesus falou que ele foi para o céu, que ele iria para o céu, que ele se assentaria no trono com o Pai. Mas ele fala também que haveria um lugar para nós. Há um trono para você e há um trono para mim no céu. Há lugar para você e há um lugar preparado para mim no céu também. Se nós guardarmos a aliança que envolve a salvação pela graça em Cristo Jesus, a salvação que a aliança que envolve a obediência à lei, se nós guardarmos essa salvação, essa aliança, há um lugar preparado para nós. Aceite Jesus como seu Salvador. Seja fiel à aliança que Ele oferece e saiba que Ele te aguarda de braços abertos no céu. Muito em breve Ele voltará e o lugar está lá, aguardando a gente, reservadinho para a gente. O Jesus Cristo,
é apresentado ainda como filho de Davi e o Messias e como primogênito de toda a criação. E aí a lição, ela vem falando lá no último parágrafo, acho bem interessante, que primogênito é entendido aqui não enquanto apenas o que nasceu primeiro, mas enquanto aquele que exerce a função de ministério familiar, de ministério sacerdotal, a função de herdeiro da aliança, de guardião da aliança. Então, eu e você temos um sacerdote, um primogênito, que está lá no céu fazendo a mediação em nosso lugar, em nosso favor, para a nossa salvação. Um Cristo que é para sempre fiel à sua aliança. Recapitulando, falamos do Cristo enquanto pastor, falamos do Cristo enquanto servo sofredor. Lição de terça-feira, um Cristo, um Deus que é sempre fiel à sua aliança, que promete bênçãos, que promete a vara e que promete o resgate também quando ocorre a queda. Agora vocês seguem para a lição de quarta-feira com Marcos André, Rei Eterno de Poder Inigualável. Fica meu abraço para todos e até a próxima semana. Tchau, tchau. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, que bom estarmos juntos mais uma vez para dar continuidade aqui ao estudo que você já começou com o Lúcio, com o Ricardo e com o Alexandre, a partir da quarta-feira, que tem o título Rei Eterno de Poder Inigualável. E a autora nos pergunta o que os salmos ensinam sobre Cristo como Rei. Os salmos que são citados aqui pela autora são citados também, especialmente pelo livro de Hebreus, referindo-se a Cristo. Então, nós não temos dúvida a respeito dessa interpretação. O autor do livro de Hebreus fez essa aplicação a esses salmos. Então, esses salmos, eles declaram que o Messias é um rei poderoso e vencedor, e que até mesmo zomba da fúria das nações, da fúria dos seus adversários. Ele tem méritos para pedir. No Salmo 2 diz que Deus ordena a ele que faça o pedido. Peça às nações e eu te darei como despojo, eu te darei como presente. Né? Então, a autora diz aqui que o rei, no caso Jesus, o Messias, ele é apresentado como um rei soberano, um rei que domina sobre as demais nações. Além disso, a interação entre o Senhor e o ungido, no caso o Messias, a palavra Cristo ou Messias quer dizer exatamente isso, ungido, né? Sugere a intenção de identificar esse Messias davídico com o Senhor. Se aquele que se assenta à direita é o Senhor, então o Senhor é o Messias. O Salmo 110, ele se refere, inclusive Jesus fala sobre isso, né? Jesus pergunta lá numa discussão com os sacerdotes, ele pergunta se o Messias é filho de Davi, por que Davi se refere a ele como Senhor, dizendo que ele está assentado à direita de Deus. Então ele estava ali falando da pré-existência do Messias, Davi se referindo a ele como alguém sentado à direita do trono da majestade, e Davi, ao invés de se referir a ele simplesmente como um descendente seu, refere-se a ele como Senhor, como alguém superior a ele, coisa que não caberia a um descendente, a um filho. Então, Davi reconhece com isso a divindade de Jesus. A divindade de Jesus é questionada pelo fato de que o Salmo 2 também identifica ele como filho. Algumas pessoas dizem, citam esse texto, né? Tu és meu filho e hoje te gerei, como sendo uma referência ao fato de que Jesus ele foi gerado em algum momento. E isso anula, então, a divindade dele. No entanto, essa geração ela é uma referência ao nascimento de Jesus. Como nós sabemos isso? No Salmo 110, ele se refere a esse ponto no futuro. Ele diz assim, proferirá um decreto. Então, é algo para o futuro. Proferirá um decreto. Tu és o meu filho, hoje te gerei. Algum dia no futuro, Deus diria, tu és o meu filho, hoje eu gerei você. Isso aponta para o futuro, coisa que já não acontece quando esse mesmo texto é citado
pelo autor de Hebreus. Ele se refere somente a essa parte: tu és o meu filho, hoje te gerei, dizendo que Deus já havia feito essa declaração. Então, nós eliminamos a possibilidade de que esse tu és o meu filho, hoje te gerei, esse hoje fosse um tempo no passado, quando talvez não houvesse nem sequer tempo ainda, um dia eterno. Então, muitas pessoas que não creem na divindade de Jesus utilizam esse texto com essa dinâmica para tentar provar que Jesus é gerado. No entanto, não é sobre isso que ele está falando sobre a geração no ventre de Maria, que ocorreria ali 1500 anos depois. Então, isso foi só uma entrelinha, né? Não está na lição aqui, eu apenas fiz esse acréscimo aqui para o nosso conhecimento. Então, originalmente, a vara que ele descreve ali como um cajado, como uma vara na sua mão, que é utilizada para esmagar as nações, diz que a vara de Cristo vem de Sião, porque ele representa o povo de Sião, e a sua vara é um símbolo do juízo divino, que encerra o governo do mal e retrata o reinado inigualável de Cristo. Então, ele promete que Jesus viria com uma vara de ferro que ele dominaria sobre as nações. Existem dois tipos de domínio que são relatados aqui. No Salmo 102, no Salmo 110, verso 3, diz que nações viriam a ele voluntariamente. Então existe um grupo que vai até ele voluntariamente, de todas as nações, pessoas de todas as nações que voluntariamente vão até ele e se submetem ao seu governo. São aqueles que são convertidos por amor. Mas a autora diz aqui que a vara não é um motivo de temor. No entanto, para aqueles que rejeitam o governo de Deus voluntariamente, rejeitam o governo do Messias voluntariamente, eles também serão punidos pela vara. Então, a vara que acolhe, que protege, também é aquela que pune. Então, há sim motivo para terror, para medo, para aqueles que não tiveram esse ato voluntário de ir ao Senhor. Nós estamos aqui porque voluntariamente queremos ir a Ele, né? Na continuidade aqui, a autora então destaca o fato de que lá em Daniel 7, né, mostra que depois do juízo feito em favor dos santos do Altíssimo, seu reino eterno é estabelecido. Por causa da cruz, a promessa do reino está assegurada. Por causa da cruz e por causa do nascimento de Jesus, né? O fato de que Jesus nasceu como ser humano, como descendente de Davi, ele nos garante, então, que hoje nós tenhamos um governante humano, nós tenhamos um novo Adão, é o que argumenta o apóstolo Paulo. Então, o fato de que Jesus se tornou um ser humano inclui o ser humano caído agora na família de Deus, porque hoje existe um ser humano que não é caído. Então, o governo de Deus, ele permanece sobre aqueles que são fiéis. Então, nós não poderíamos fazer parte do governo de Deus, do reino de Deus, mas Jesus faz parte porque ele é fiel, ele foi fiel em todas as coisas e por isso ele nos inclui, já que o governo de Deus é um governo representativo, né? Adão era o representante da humanidade e hoje Jesus é o representante da humanidade. Então, por causa da cruz, ele nos dá isso e também por causa do seu nascimento, da sua encarnação, né? Então é prometido uma bênção a todos os que confiam no Rei. O povo se alegra com o reinado soberano do justo Messias. E a autora ainda pergunta: é bom saber que no fim o bem triunfará sobre o mal, a justiça será feita e a dor e o sofrimento serão vencidos. Essa verdade nos consola quando o mal parece prosperar. Essa é uma pergunta pessoal, né? Mas pelo menos para mim, quando o mal parece insuportável, eu tento me lembrar das promessas do Senhor, né? Promessa de ressurreição para aqueles que nós perdemos, promessa de vida eterna quando alguém está prestes a morrer, está doente, promessa que o Senhor nos faz de alegria eterna diante do breve sofrimento que nós temos aqui quando estamos passando por alguma dificuldade. Na parte de quinta-feira nós temos o título Sacerdote Eterno segundo a Ordem de Melquisedeque. Aqui tem o Salmo 110, versos 4 a 7,
e pergunta em que aspecto o sacerdócio de Cristo é único e que grande esperança encontramos em seu sacerdócio celestial. Bom, somente Cristo pode se chegar diante do Pai, né, porque ele é um sacerdote sem pecado, né? Então o juramento a Davi de não voltar atrás em nos dar um sacerdote perfeito é sinal de sua graça. Então ela acontece apesar da nossa infidelidade e até por causa da nossa infidelidade, porque se Deus fundasse uma aliança baseada na nossa fidelidade, nós estaríamos perdidos, né? Então, garante a graça em governar seu juízo sobre o povo arrependido. O rei Messias é sacerdote. Então os reis do passado não eram sacerdotes, porque os reis eles vinham da linhagem de Judá, enquanto que os sacerdotes vinham da linhagem de Levi. Será que isso é incoerente? Não, o Salmo 110 promete que ele seria rei e sacerdote, e nós temos lá em Zacarias também, no capítulo 6, verso 13, dizendo que ele seria rei e sacerdote, ele teria um trono e também seria sacerdote sobre o povo, e as duas funções estariam em perfeita harmonia. Então, já é profetizado no Antigo Testamento, não é uma invenção do apóstolo Paulo, ou do autor de Hebreus, e nem é uma invenção daqueles que interpretam dessa forma nos dias atuais. Aí a autora ainda pergunta quais são as implicações do sacerdócio superior de Cristo. Bom, ela separou aqui alguns pontos, eu separei alguma coisa também. Existe um juramento da parte do Senhor de que ele seria sacerdote eterno, né? E que a morte não o impede de continuar como sacerdote, diferente dos sacerdotes do passado que morriam e precisavam ser substituídos, e ele vive sempre para interceder por nós. Outro ponto que ela diz aqui, que Cristo, rei e sacerdote, é superior aos sacerdotes humanos que não tinham a realeza, né? Uma aliança superior com base no juramento divino. Então foi Deus quem jurou que ele seria sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, né? Nós não encontramos ninguém com esse tipo de função e também com esse tipo de juramento da parte de Deus. Ele serve no santuário celestial, não num santuário feito por mãos humanas, e ele não é afetado pelo pecado. Ali diz que ele é santo, imaculado, perfeito, né? Então por isso ele pode interceder por nós e salvar aqueles que por ele se achegam ao Pai. Então o sacerdócio de Cristo abolirá o governo do mal no coração das pessoas e do mundo definitivamente no juízo final. Então o sacerdócio real de Jesus faz uma reivindicação absoluta sobre nossa obediência e confiança. Aceitar Jesus Cristo como Rei e como sacerdote da nossa vida significa que nós estamos, como diz o apóstolo lá no livro de Hebreus, sendo convidados a entrar ousadamente no santuário celestial. Então nós podemos penetrar o santuário celestial, falar com Deus em nome de Jesus. É por isso que nós oramos ao Senhor diretamente em nome de Jesus. Ele nos convida a entrar no santuário e estar diante da presença do nosso Deus, apresentando todas as nossas questões, todas as nossas debilidades e principalmente pedindo perdão pelos nossos pecados. Então temos um rei que no futuro derrotará definitivamente todos os males desse mundo. E temos um sacerdote que nos purifica internamente dos nossos males pessoais. Então Cristo, ele é suficiente para a nossa salvação eterna. Que Deus nos abençoe e que possamos nos achegar a ele voluntariamente para que ele possa nos perdoar e vencer os nossos males por nós. Eu termino aqui essa minha participação, agora você fica com o Lúcio na parte de sexta-feira. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Obrigado aí pelas palavras. Sermões, né, pessoal? Mini sermões aí toda semana, saindo aí desses dois, às vezes desses três aí que participam. Mas vamos lá então, pessoal, as perguntas para discussões, para consideração aqui, né, do estudo adicional de sexta-feira. São bem simples, bem rapidinhas aqui, tem umas em quase sim ou não as considerações, mas a primeira é o seguinte: a fidelidade de Deus à aliança, apesar da infidelidade do povo, nos traz segurança? O
que vocês acham, pessoal? Que a fidelidade de Deus, apesar do povo não ser fiel, nos traz segurança? Né? A minha consideração é que sim, porque Deus é fiel e é justo às suas palavras. Claro que quando você está num meio, e este meio, de certa forma, né, como a gente vê na história registrada na Bíblia, quando esse meio, quando essa tribo, quando esse povoado, eles não fazem a vontade de Deus, você, seus filhos, tem problema, né? Olha, Ló, né, lá em Sodoma, tudo mais. Então, assim, nós somos influenciados pelo meio e, claro, nós vamos ter uma certa, uma má consequência em nossas vidas de estarmos no meio de pessoas que não temem ao Senhor, mas Deus julga individualmente as pessoas. Então, assim, apesar do povo inteiro ser infiel a Deus, seja você fiel, né, que eu busque ser fiel a Deus, e é isso que importa. E realmente, a fidelidade de Deus nos traz segurança, traz sim, porque Deus é fiel, né, às suas promessas. Quando a gente planta, né, a semente da fidelidade, do temor ao Senhor, nós vamos colher os frutos, né, dessa plantação. Beleza, pessoal? A segunda é o seguinte: o sacerdócio único e superior de Cristo dá certeza de salvação ao povo de Deus? É uma pergunta. Será que o sacerdócio único e superior de Cristo dá essa certeza, pessoal? Sim, dá, com certeza, né? Toda analogia, toda figura, né? Toda essa, a Sandra, né, que falou sobre Paulo Freire, toda essa didática que Deus criou sobre o santuário era justamente para nos mostrar Cristo, a obra redentora de Cristo, o papel do sumo sacerdote celeste, que é o nosso Jesus Cristo, né? Tudo na palavra de Deus aponta para Cristo, e hoje, né, nós estudamos aí com os Salmos também apontando para Cristo. 3. As promessas messiânicas cumpridas em Cristo demonstram a veracidade da palavra de Deus? É uma pergunta bastante retórica, né? Mas claro, né? O que vocês acham, pessoal? Né? As promessas que foram cumpridas nos reforça a confiança na palavra de Deus ou não? E é o que eu sempre discuto com os meus amigos, com os jovens, adolescentes, né? Eu falo assim: se Deus no passado cumpriu tudo, só está faltando Ele cumprir uma coisa, voltar. Por que Ele não cumpriria? Então, nos dá mais certeza e nos traz mais responsabilidade em vivermos nos tempos que nós estamos vivendo, onde Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já foi ressuscitado, Jesus já andou nessa terra durante aí alguns dias, 40 dias, e depois subiu aos céus. Então, ou seja, temos muito mais testemunho do que tinham, né, os antediluvianos. E a última pergunta, tem uma partezinha: é importante continuar confiando na palavra de Deus? É uma pergunta retórica, com certeza, né? Se nós não confiarmos na palavra de Deus, vamos confiar no quê, pessoal? Né? A ONU? Né? Aí que não dá, né, pessoal? 4. Que conforto obtemos do texto de Mateus 28:18? Como aplicá-lo na nossa vida? Né? Mateus 28:18 é quando Jesus fala, né, a mim foi dada toda a autoridade no céu. E aí eu pergunto assim, né, que conforto obtemos desse texto? Pessoal, se toda a autoridade está nas mãos de Cristo, e estudando a personalidade demonstrada aqui na humanidade de Cristo, de como Ele age com o pecador, não com o pecado, mas com o pecador, então isso nos traz muito mais segurança, calma, tranquilidade, porque nós sabemos que é Cristo que está no controle. E Cristo, Ele é longânimo, Ele tem paciência, né? Tinha até uma pergunta aqui nos adolescentes, né? Como que a gente poderia fazer com que o pecado não fosse tão atraente, né? Daí uma das respostas era assim, que a consequência do pecado fosse imediata, e você vê que não é. Deus é longânimo, Deus permite às vezes que a gente erra, que a gente reflita no nosso erro e que a gente possa corrigir, converter, né, o nosso caminho a cada dia. Então realmente, né, que conforto obtemos no texto de Mateus, né, onde Jesus está no controle de tudo, é sabermos que nosso destino, né, nossa fé está nas mãos de um Deus de amor. Ao contrário do que nesse mundo nós temos, né, pessoal? Imagine quando os nossos direitos humanos estiverem na mão de pessoas tiranas,
nas mãos de pessoas autoritárias. E aí você já tem, né, pequenos exemplos aqui no Brasil e em toda a América, em todo o mundo, que você vai vendo as pessoas, o homem ganhando poder, e com esse poder eles tendem a esmagar qualquer um que não esteja de acordo com o que eles pensam. Esmagar, literalmente, muitas vezes. E o nosso Cristo não. O nosso Cristo não quer esmagar o pecador. Ele quer nos livrar do pecado, porque ele sabe que o pecado é que vai nos esmagar no final do juízo. Beleza, pessoal? Essas são as nossas considerações aí. Coloque as suas considerações também, fique à vontade. A gente sempre lê os comentários, várias pessoas leem e comentam, mas é muito legal interagir com vocês, beleza? Então, pessoal, vamos terminar essa lição assim como nós começamos, com uma oração. Gratos porque após essas palavras e essas reflexões, temos mais a certeza e o maior conhecimento sobre o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, oremos. Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Podemos concluir aqui mais um vídeo, mais um estudo sobre o bendito que vem em nome do Senhor. Obrigado pelas belas palavras, obrigado por ter colocado, ó Pai, em nossas bocas essas reflexões no Marcos, no Alexandre, a mim, e também ter colocado nos ouvidos, ó Pai, desses ouvintes, para que essas palavras frutifiquem, germinem dentro deles e também proliferem aí para onde eles estão vivendo, aonde o Senhor designou que eles desempenhassem o ministério deles, Pai. Muito obrigado mesmo, somos muito gratos, de coração. O Senhor sonda os corações, o Senhor sabe o que passa aqui dentro. Muito gratos somos a tudo por Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, pessoal, então encerramos aqui o 9º vídeo e nos vemos já daqui a pouco, né? Como diz acho que a Paty Santos, né? O tempo é rápido. Lições do passado. O 10º tema sobre o livro de Salmos. Então, fiquem com Deus, se cuidem, cuidado aí com a sua saúde, com Covid, com dengue, com as coisas que estão rondando, mas fiquem em paz e confiantes na esperança da eternidade em Cristo Jesus. Tchau, tchau, pessoal.